Bom dia, gente! Vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 29 de novembro, é sexta, é um dia regido por Vênus, que é a nossa deusa do amor, da beleza, das artes. E eu não lembro agora se eu já trouxe o mito de Afrodite, né? Uma parte do mito, uma parte da história de Afrodite para vocês, mas acredito que cabe muito no dia de hoje. Por quê? Porque a Vênus, a Afrodite, uma das histórias do nascimento, né, dessa deusa do amor, ela se dá com a castração do deus tempo, né, que é Saturno, que rege o signo de Capricórnio e de Aquário. Ele castra Urano. Então, Urano é o pai de Cronos, que é chamado de Saturno na mitologia romana, e ele castra o pai porque o pai estava tendo um relacionamento compulsório com a Terra, né, não estava deixando os filhos nascerem. Aí o que acontece é que Gaia, a mãe Terra, ela forja, ela cria essa foice e dá para Saturno Cronos castrar Urano, que é o deus céu, né? E daí acaba tendo essa divisão também do céu e da terra. Bom, Afrodite, então, ela vem dessa castração, ela vem desse limite. Então, pensar que muitas vezes no amor, o quanto é importante a gente estruturar os nossos limites. Então, tem muito a ver com esse aspecto da Vênus, que está no signo de Capricórnio hoje. Hoje a Lua vai encontrar a Vênus em Capricórnio por um sextil, então ela enxerga, ela vê, ela conversa. Então, pensar no dia de hoje, o que você está precisando dar limites, né, para que o amor possa acontecer, para manifestar esse amor na sua vida de uma forma estruturada, tá? Então, eu vou aprofundar nisso quando eu falar sobre o aspecto do dia, mas só retomando, então a Lua, que é o regente do humor, do clima, das emoções do dia, ela está no signo de Escorpião, ela ainda está no signo de Escorpião, que é esse signo das águas, das emoções, da sensibilidade, é da modalidade fixa, então é aqueles signos que buscam a estabilidade do elemento, né, da água, das emoções, do sentir, se aprofundam, mergulham. Escorpião, ele é regido por Marte na astrologia tradicional e por Plutão na astrologia moderna. Então, ele tem essas características de ação, de reatividade, de estratégia de Marte, e também tem essa qualidade de cura, de regeneração de Plutão, que é esse deus do submundo, que vai ali para as profundezas para retomar o seu poder, para olhar ali, às vezes, o que está, aonde você está perdendo a sua energia, onde você está doando o seu poder para o outro, tá? Então, a gente segue nessa fase minguante até domingo, que vai ser quando a Lua encontra o Sol, e daí a gente tem o início da fase nova. Então, os processos de liberação é a gente pensar que o princípio que funda a astrologia é o princípio hermético da correspondência. Então, tudo que está no céu está na Terra, assim na Terra como no céu. Assim, em cima e embaixo. Tem essa correspondência. Então, quando a Lua está desaparecendo no céu, e a Lua representando o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos hábitos, os nossos instintos, é um momento, então, da gente finalizar, da gente encerrar algo que diz respeito ao nosso corpo, que diz respeito às nossas emoções. Então, por isso que a Lua minguante, ela sempre vai favorecer esses momentos ali de limpeza, né, de purificação, de deixar morrer, de liberar hábitos, principalmente quando está no signo de Escorpião, é você perceber aonde você está se envenenando, aonde você pode estar desperdiçando a sua energia, aonde você pode estar doando a sua energia emocional e fazer esses cortes, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente vai ter no dia de hoje, então é um aspecto que vai se aplicando. Ontem eu também trouxe para vocês o que é aplicar nesse aspecto aplicativo, é que a gente fica indo em direção a esse aspecto, a esse encontro, então ele vai regendo o dia, né? Até que ele finalmente acontece. E daí, quando ele acontece, ele vai perdendo força, tá? Então, os aspectos aplicativos, até no nosso próprio mapa, eles têm mais força, né? Porque depois que eles se encontram, a gente fala que é separativo. Então, já aconteceu, tá? Então, a Lua, ela vai fazer um sextil com a Vênus em Capricórnio. Então, a Lua em Escorpião, naquele signo de queda, onde ele sente um desconforto emocional, faz esse sextil com a Vênus em Capricórnio, que está nessa busca de estruturação, de entender os seus limites, de respeitar o seu tempo,
né, em relação aos seus desejos, em relação ao seu amor próprio, em relação aos relacionamentos em geral. Também pode falar de questão artística, estética, né, de beleza. Então tá tendo essa reflexão. E o aspecto de sextil, retomando mais uma vez, ontem eu também trouxe do que se trata esse aspecto de sextil, mas é um aspecto de amizade, né, de união, é um aspecto agradável. Então a Lua flui com a Vênus, né, as nossas emoções fluem com os nossos desejos, a nossa vontade de expressão afetiva. Então é um bom momento para falar sobre os seus limites dentro de relacionamento, seja relacionamento afetivo, seja um relacionamento de trabalho, seja um projeto artístico, criativo, sabe? Então é fazer essa troca ali, né? Então é um aspecto de cooperação, de entendimento, né? É de um aspecto de amizade, de harmonia. Então a Lua, ela tá muito nessa busca assim de uma conexão muito profunda emocional, né? A Lua em Escorpião, ela não fica na superfície, ela desce, né? Ela vai para o submundo, ela vai ali para o mais profundo. Então é uma necessidade de trazer isso para as relações. Você está sendo verdadeira nas suas relações? Você está se sentindo nutrida dentro das suas relações? Você está se sentindo protegida? Porque o Escorpião também tem muito disso, né? De captar as suas próprias vulnerabilidades e buscar essa autodefesa, buscar essa segurança. Então, podem vir essas reflexões. E eu também escrevi aqui, né, essas questões estruturais dentro das relações, os desejos, elas podem vir à tona, né, para que você entenda os seus limites, né? Olhe para as suas necessidades emocionais, acolher as suas emoções, tá? Então, como eu falei, pode ser um bom momento, seja você para realmente falar com as pessoas que você se relaciona, ou também trazer essa reflexão. Se você está sendo verdadeira dentro das suas relações, se você não está fingindo que você, eu não tenho essa necessidade de aprofundamento, eu não tenho essa necessidade de intimidade, eu não tenho essa necessidade de conexão emocional, sabe? Então a Lua em Escorpião, normalmente ela traz muito o que a gente está ocultando, traz à tona, né, para o corpo, para essa percepção, para essa intuição. E aí o próximo aspecto do dia, 22h32, a Lua vai fazer uma oposição com Urano, né, que é aquele planeta que eu trouxe no início da live, que eu falei que ele é castrado por Saturno Cronos, né? Então ele representa muito, na astrologia ele vai representar essas situações inesperadas, coisas que a gente não pode controlar, essa mudança de perspectiva, esse impulso de liberdade. Então a Lua se opondo, né, a oposição é sempre um cabo de guerra. Então a gente olha, encara de frente essa necessidade de libertação, tá? Às vezes até os nossos apegos emocionais, né? A nossa vontade ali de controle, de segurança, a gente enxerga isso e é buscar essa quebra de padrão, é buscar um outro ponto de vista, é buscar um caminho diferente, tá? E às vezes, quando tem esse aspecto com Urano, algo já acontece pra gente mudar a perspectiva. Mas eu sempre penso na gente olhar pro horóscopo e contribuir, então, para esses movimentos, né? Então, às vezes, perceber como você lida ali com os seus medos, com as suas inseguranças e parar com essa repetição. Buscar um outro caminho, buscar uma outra possibilidade, tá? Então, só retomando aqui algumas das dicas que eu trouxe para o dia de hoje, né? Essa é o movimento da fase minguante, então buscar essa limpeza, essa purificação, essa percepção do que precisa ser liberado, encerrado, finalizado. A gente tem esse aspecto da Lua com sextil que traz um entendimento, né? Então perceber essa necessidade de intimidade, de conexão emocional e também pensar a longo prazo, pensar em estrutura, pensar no que te traz segurança dentro das relações, dentro dos seus desejos. 22h32, essa oposição da Lua com Urano, então é esse momento de que vem uma tensão para que a gente possa se libertar, para que a gente possa se desvencilhar de algum comportamento que vem de apego, que nem está nos nutrindo mais, tá? Então, é isso. E eu até postei ontem, eu quero trazer algumas reflexões sobre essa Lua minguante em Escorpião. Eu até postei ontem que tem um curso, não sei se vocês conhecem,
os conhecimentos da humanidade, eles têm um curso sobre técnicas de ataque e defesa astral. Então, eles têm uma divisão entre esse caminho psíquico e um caminho mágico, né? E no caminho psíquico, eles trazem alguns dos medos que podem nos deixar abertos para ataques, né? Pensando em ataques astrais, pensando em ataques psíquicos, a gente se ficar vulnerável, né? Então eu vou trazer alguns aqui para vocês perceberem quais deles podem estar mais ativos dentro dos relacionamentos, já que hoje a gente está nessa fase minguante, Escorpião, vai fazer esse sextil com a Vênus em Capricórnio. Então, a gente mapeando, a gente não fica vulnerável. A gente reconhecendo, olhando, às vezes dialogando, né, de alguma forma com esses medos, eles já param de nos dominar. Porque muitas vezes os medos, as inseguranças nos dominam porque a gente não quer nem olhar, não quer nem tocar, nem ver, né, nem pensar nisso. Então, ele traz 5 medos aqui. O primeiro medo é o medo da perda, que tem a ver com o medo de abandono, o medo da solidão, o medo da rejeição. Então, às vezes, perceber se nas suas relações você não está se relacionando de uma forma tóxica, né, numa forma assim de dependência, porque você tem um medo de abandono, porque você tem medo da sua própria solidão, porque você tem medo de ser rejeitada. E muitas vezes isso traz algumas memórias, assim, né, da infância, da forma como a gente se relacionou com os nossos pais. Então, olhar para isso. O segundo medo é o medo de proximidade, né? Então, é aquele medo, muitas vezes, de ser devorado pelo outro, né? Esse medo de perder a sua individualidade. Então, é uma necessidade de perceber quantas vezes você pode se afastar também das relações, por ter esse medo, né? De se perder, de não saber mais quem você é, de achar que você não pode ser você quando você está se relacionando. Tá? Então, às vezes, pode ser até essa questão de evitar relacionamentos, tá? O terceiro medo é o medo de perder a si mesmo, que tem a ver com essa necessidade que a gente tem de aprovação, do outro falar quem a gente do outro validar quem a gente é. Então, é uma insegurança muito forte, né? Então, muitas vezes a gente precisa que o outro nos fale, você é muito boa, você faz isso muito bem. Então, isso também nos traz essa insegurança, né? E prejudica também o nosso relacionamento, isso também nos deixa vulnerável, tá? E o quarto é dominado pelo caos. Então, essa necessidade muitas vezes que a gente tem de controlar tudo, né? Que no fim representa um medo da morte. Então, aquela coisa que a gente tende, às vezes, buscar esse domínio sobre tudo, né? Pensando nos relacionamentos de controlar, né? Às vezes vem essa questão, por exemplo, de ciúmes. Então, esse medo do caos pode falar muito sobre isso, né? E às vezes, em relação a nós mesmos, a gente tem esse medo de descontrole, tá? Então, isso também nos deixa vulnerável, tá? E o último medo, o quinto medo, é contrafobia, é quando a gente finge que não tem medo de nada, tá? E isso também traz essa abertura, essa vulnerabilidade. Então, eu diria para vocês refletirem sobre esses medos, às vezes fazer uma meditação olhando para esse medo, que muitas vezes é personificado em alguma pessoa, é a nossa mãe, é o nosso namorado, é algum amigo, é parente, é irmão. Então, às vezes, alguém traz essa sensação, né, de rejeição, de carência, de insegurança para nós, de precisar de controle. E isso nos impede de nos conectar emocionalmente com as outras pessoas, nos impede de nos conectar com nós mesmas. E muitas vezes esses medos, eles podem revelar um poder que existe por trás, né, desse medo. Então, por exemplo, muitas vezes o medo de ser dominado pelo caos, né, por essa falta de controle das coisas. Ele pode demonstrar que, na verdade, a gente tem um certo poder de domínio sobre a nossa própria vida, né? Esse medo ali de perder a si mesmo, de precisar da aprovação do outro, pode ser nesse sentido de que a gente consegue sustentar a nossa própria verdade sozinhos. O medo de proximidade é a mesma coisa, né? Que a gente consegue ser íntimo de alguém e respeitar quem nós somos, e ser quem nós somos, né? Ter a nossa individualidade, tá? O medo da perda, né? Dessa questão de abandono também. Então, essa conexão ali com a nossa verdade que vem através da solitude, tá?
Então essas são algumas reflexões. Então a lua escorpião muitas vezes ela traz isso, se não é em evento, se não é realmente emocionalmente, às vezes vem até no sonho, né? A gente sonha com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Então essa questão de traição, de morte, de veneno, vem à tona, né? Escorpião é um signo muito profundo. Então, de alguma forma, acaba levando a gente para isso, para trazer essa retomada do nosso poder, tá? Então, eu dei aqui alguns exemplos. Então, percebe, olhe para isso e perceba dentro desses temas o que vocês estão precisando retomar, né? Olhar para esses medos e, às vezes, pensando até que Marte está em Leão, né? Marte rege Escorpião, agir de uma forma criativa, expressar isso de uma forma criativa dentro da sua vida, tá bom?